Boa noite a todos. No mundo dos negócios, especialmente no nível executivo, existe um documento que pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma grande negociação. Esse documento é o laudo de valuation. E hoje a nossa conversa é sobre isso. Não como um exercício acadêmico, mas como uma ferramenta estratégica indispensável para a liderança. Vamos começar. Essa é a pergunta fundamental, não é mesmo? Seja numa fusão, na busca por investidores ou até numa reestruturação societária. Essa questão sempre aparece. E a resposta, ela não pode ser um palpite. Ela precisa ser uma prova robusta. E eu gosto muito dessa analogia. Pense no valor de uma empresa como se fosse a construção de um grande edifício. Ninguém começaria a obra sem uma planta baixa detalhada, certo? O laudo de valuation é exatamente isso. Ele é a planta baixa do valor. Ele não mostra apenas o número final, mas detalha cada pilar, cada viga, cada fundação que sustenta aquele valor. É, acima de tudo, um documento de defesa. E para guiar a nossa conversa de hoje, nós estamos nos baseando nos fundamentos sólidos do trabalho de Ernesto Marques de Souza. A expertise dele em múltiplas áreas, contábil, econômica, financeira, nos dá uma base extremamente segura para discutir esse tema. Ok, então como é essa planta baixa, o que tem dentro de um laudo profissional? Vamos agora desconstruir esse documento, ver as suas partes essenciais para entender como ele é montado peça por peça. E aqui está o primeiro ponto-chave que eu quero destacar. Um bom laudo não crava um preço, ele defende uma faixa de valor. Pensem nele como a memória de cálculo completa, a argumentação técnica que justifica cada premissa utilizada. Ele foi feito para ser transparente e, mais importante, para resistir a qualquer questionamento. E a construção desse documento segue uma lógica impecável. Tudo começa com um sumário executivo, claro, para uma visão rápida. Depois, a gente mergulha no contexto, o que a empresa faz, em que mercado ela atua. Aí vem a parte mais crítica de todas, as premissas. É aqui que o analista mostra e justifica todas as suposições. Só depois disso é que vem os cálculos, a aplicação das metodologias. E, por fim, a conclusão, que amarra tudo e apresenta faixa de valor defensável. Percebem? Uma etapa valida a próxima, criando um argumento muito difícil de ser derrubado. Certo, agora vamos para a sala de máquinas. Como é que esses cálculos são feitos? A força de um laudo está no rigor técnico, na aplicação de metodologias que são consagradas no mercado. E aqui, a análise fica muito interessante. A gente usa, basicamente, duas lentes complementares. A primeira é o fluxo de caixa descontado, ou FCD. Essa é uma visão de dentro para fora. Ela olha para o futuro, projeta toda a capacidade de geração de caixa da empresa e traz para valor presente. A segunda lente são os múltiplos de mercado. Essa é a visão de fora para dentro, um verdadeiro teste de realidade. A gente compara a empresa com outras parecidas que foram negociadas no mercado. O ponto aqui não é escolher uma ou outra, é usar as duas. E aqui está o segredo de uma avaliação realmente sólida. O trabalho não termina depois de aplicar os métodos. Ele termina na reconciliação dos resultados. Quando a projeção interna do fluxo de caixa e a comparação externa dos múltiplos apontam para uma faixa de valor parecida, aí sim a tese de valor ganha uma força imensa. É essa convergência que cria um número defensável em qualquer mesa de negociação. Muito bem, já entendemos a estrutura, já entendemos a mecânica, mas e na prática? Para que serve tudo isso no dia a dia de uma liderança? Vamos ver como essa planta baixa se torna uma arma estratégica. A função mais poderosa e talvez a mais básica é essa. O laudo tira a discussão do campo do eu acho que vale e a leva para o campo do a análise demonstra que vale. Ele substitui o achismo por um processo rigoroso, transparente e principalmente documentado. E essa análise fundamentada se torna uma ferramenta estratégica em pelo menos 3 grandes arenas do mundo corporativo. Vamos dar uma olhada rápida em cada uma delas? Numa negociação de M&A, por exemplo, a dinâmica muda completamente. Em vez de começar a conversa com um número solto, se começa com um documento. A discussão sai do preço e vai para o valor justificado. A conversa passa a ser, nós chegamos a esse valor e aqui estão as 50 páginas de análise que comprovam como chegamos lá. Isso muda o poder na mesa. Para dentro de casa, o laudo funciona como um verdadeiro diagnóstico. Para construir as projeções, é preciso identificar quais são as variáveis mais sensíveis. É a margem? É a taxa de crescimento? É o investimento em capital? O laudo se torna um mapa que mostra para a gestão onde focar os esforços para criar mais valor. E por fim, para o mercado. Seja para apresentar potenciais investidores, para bancos ou até mesmo em uma disputa societária, chegar com um laudo bem feito passa uma mensagem muito clara. Aqui existe governança, existe profissionalismo,
Existe um controle total sobre os direcionadores do negócio. Bom, para a gente ir encerrando, vamos consolidar a ideia principal. O laudo de valuation, vejam bem, não é um projeto com começo, meio e fim para se achar um número. Ele é o início de um processo contínuo de gestão e defesa do valor do negócio. Então, recapitulando rapidamente. Primeiro, o laudo é uma defesa, não só um número. Segundo, a estrutura dele é toda pensada para dar clareza e transparência ao processo. Terceiro, ele é a base para negociações muito mais fortes. E quarto, ele funciona como uma ferramenta de gestão, apontando para as alavancas que realmente importam. Então eu deixo essa reflexão final. Ao pensar no valor do próprio negócio, o que existe hoje é uma planta baixa detalhada, defensável e estratégica, ou apenas um número solto no ar? A diferença entre uma coisa e outra pode, literalmente, definir o futuro da companhia. Muito obrigado.